Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa terceira aula, né? Nós vamos continuar falando sobre DOM, né? E manipulando a estrutura do HTML com JavaScript. Então, para essa aula, vamos iniciar com a nossa estrutura HTML básica aqui. Vamos colocar então uma div com ID notícia, por exemplo. E aí, dentro dessa div, nós podemos colocar um parágrafo. Esse parágrafo vai ter um ID chamado frase. E aí, podemos ter também, além desse parágrafo, um span que vai ter um ID chamado texto1. Beleza, montamos uma pequena estrutura aqui no HTML, né, com uma div com ID notícia, um parágrafo com ID frase e uma span com ID texto1. Agora a gente vai para o nosso código HTML, desculpa, nosso código JavaScript. Então vamos criar aqui. Primeiro passo é, nós vimos na aula anterior três formas de acessar, pelo ID, pela classe ou pela tag. Tem uma outra forma de a gente acessar que é usando um seletor, por meio de uma consulta. Então como é que a gente faz isso? Eu vou acessar o meu document e vou colocar o comando query selector. E o que o query selector vai fazer para nós? Ele vai buscar um elemento com base na nossa consulta que a gente atribuiu, ou seja, a gente vai dizer onde está esse elemento por meio dos seus identificadores e ele vai lá no HTML e vai buscar esse elemento para nós. Como é que funciona isso? Vou colocar aqui então entre parênteses aonde que a gente quer buscar. Então ele já está no nosso documento como um todo. Eu vou dizer que ele vai entrar na tag body e depois disso eu vou dizer que eu quero buscar esse elemento aqui, ó, div com ID notícia, não uma div qualquer, uma div com ID notícia. Como é que eu faço isso? Coloco que eu quero buscar uma div e aí eu digo que eu quero buscar pelo ID notícia. Ponto e vírgula no final. O que significa isso? Eu estou dizendo, vai lá, entra na tag body e dentro dela busca por um elemento cuja tag é div, então ele vai vir aqui, vai achar uma tag div, tá, mas é uma tag div, eu quero buscar ainda um elemento de tag div com ID notícia. Vai chegar aqui nesse primeiro e vai ver qual que é o ID desse aqui, notícia. Ah, beleza, então esse aqui é notícia, vai buscar esse elemento HTML para nós. Então eu vou armazenar o resultado aqui em notícia, uma variável qualquer, tá? E vou dar um console.log dizendo elemento identificado, dois pontos, e aí mais notícia. Aí vamos ver aqui, abrir o nosso documento, e ele vai mostrar para nós, no console, elemento identificado, object HTML div element. Ou seja, ele encontrou o nosso elemento, que é a nossa div aqui, na linha 10, que a gente estava buscando. Então, a gente passou os parâmetros da nossa consulta, ou seja, onde o nosso elemento está localizado, e o seletor foi lá e buscou para nós esse elemento. Poderíamos fazer o mesmo para a nossa frase aqui, que está dentro do parágrafo. Vamos fazer isso. Vou armazenar ela aqui numa variável frase, document.query selector, e aí vou dizer novamente, entra na tag body, vai lá na div com ID notícia e busca para nós, dentro dessa div com ID notícia, um parágrafo com ID frase. O que significa isso? Console.log frase. Significa que nós estamos buscando dentro da tag body um elemento com tag div com ID notícia, então ele vai achar aqui, e dentro disso aqui ele vai buscar por um elemento cuja tag é p e cuja ID é frase, vai vir e vai achar isso aqui, e vai imprimir para nós. Salvamos aqui, vamos atualizar, buscou especificamente para nós a tag p com ID frase, ou seja,
nós conseguimos buscar especificamente pelo elemento que estávamos que tínhamos definido na nossa consulta. Um próximo passo é a gente, por exemplo, buscar o nosso spam. Só que nesse caso, eu quero buscar mais de um spam. Eu não quero buscar especificamente, como aconteceu nesses dois exemplos, por um elemento. Eu quero buscar por vários. Então, eu vou criar aqui uma div com ID. Aliás, nem vou colocar ID nela, que não vai ser necessário. Um spam com ID texto 2. E aí, posso colocar aqui dentro também um input, por exemplo, com ID cadastrar. Beleza. Criei uma nova div, criei um novo spam e também um input. Bom, o que eu quero agora é buscar todos os spams, no caso, né, todos os spam, na nossa estrutura HTML aqui no nosso arquivo. Como é que eu faço isso? Vou armazenar o resultado aqui, spams, document.querySelector, só que, nesse caso, a gente não vai buscar pelo querySelector específico, a gente vai buscar pelo querySelector all. O que significa isso? O querySelector ele busca por um elemento. Ele vai lá e busca o primeiro elemento e armazena para nós. O querySelector all, ele vai lá e busca todos os elementos que ele encontrar. Nesse caso, eu quero buscar quais elementos? Spam. Venho aqui, dou um console.log spams. O que vai acontecer? Se eu vim aqui e dar um F5, ele criou uma lista no qual ele buscou todos os elementos cuja tag era spam. Então, vejam, independente dele estar em outra div, ele está dentro do boy, que por padrão eu não preciso colocar especificamente o boy, ele já buscou aqui. E ele buscou em divs diferentes a tag spam texto 1 e a tag spam texto 2, que está na minha estrutura aqui do arquivo HTML. E aí imprimiu para nós essa lista de elementos aqui. Qual a diferença? O querySelector busca o primeiro elemento e deu. Se tiver mais elementos, ele não vai buscar, ele não vai imprimir, não vai armazenar para nós. O querySelector vai buscar todos os elementos que a gente quiser. Mas, digamos que a gente queira pegar vários elementos e aí, de repente, pegar e armazenar somente um desses elementos dessa lista, como a gente fez no exemplo da aula anterior. Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui e vou tirar aqui, vou deixar spam, document query selector all, ou seja, eu estou buscando todos os elementos, só que em vez de eu buscar todos os elementos, eu vou dizer para ele pegar todos os elementos e aí percorrer e achar o elemento cujo ID é igual a texto 2. Com isso, ele vai vir aqui e vai imprimir spam. Se eu atualizar, ele veio aqui e imprimiu somente o texto 2, ou seja, o spam cujo ID é texto 2. O que ele fez? Ele percorreu, ele buscou os elementos spam, só que ele vai pegar somente o ID texto 2, ou seja, somente esse carinha aqui, porque eu pedi para ele que ele especificamente buscasse por esse elemento único. Uma outra forma da gente poder trabalhar também é manipular, por exemplo, o valor do texto ali do input, que nem o caso aqui desse input com ID cadastrar. O que a gente faz? Eu posso vir aqui e dar um document.getElementById, que é o que a gente viu na última aula, né? Estou buscando o elemento por seu ID. Qual elemento estou buscando? Cadastrar. Beleza, estou buscando o elemento cadastrar, né? Então vai ser esse carinha aqui, ó, um input com ID cadastrar. E eu vou dizer para ele que o valor dele, a partir de agora, vai ser enviar. Então, enviar, ponto e vírgula. Se eu der um F5 aqui, ele colocou para nós, até vou tirar o console aqui para ficar mais visível, um texto enviar aqui no nosso input, ó, que é editável. Vejam só a diferença.
Se eu tirar essa linha aqui, ó, se eu comentar ela, ó, barra, barra, ele tem um input que não tem nenhum valor previamente definido. A propriedade value ela vai colocar para nós um valor previamente definido no elemento. Só que estou fazendo isso via manipulação da DOM com JavaScript. Então, busquei o input, que é esse carinha aqui, cujo ID é cadastrar, e falei para ele, coloca um valor enviar. Agora, se eu atualizar, colocou aqui o valor enviar para nós. E aí a gente pode ter outras formas de manipular os elementos. Por exemplo, vamos colocar aqui mais uma tag, um parágrafo aqui, cujo ID é form. E vamos colocar aqui um botão, cujo ID é cor. E vamos dizer que quando esse botão ser clicado, ele vai executar alguma função. Nesse caso, vou usar a função onClick, ou seja, quando o usuário for lá e clicar no botão, faça tal coisa. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame a função trocar cor. Vou botar um textinho aqui, cor. Beleza. Vejam, eu tenho um botão com um identificador único, que é cor, e digo, quando clicar nesse botão, executa essa função trocar cor. E o texto dele vai ser cor. Se eu vim aqui atualizar, ele criou o botão para mim e colocou o textinho cor. Se eu clicar agora, ó, ele vai chamar a função, só que nada vai ocorrer porque eu não tenho essa função criada ainda. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar essa função. Então, vou copiar aqui o nome dela, vou vir aqui embaixo e vou colocar function, trocar cor. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero que esse botão aqui, ó, o texto dele mude a cor. Ou seja, eu quero que esse texto aqui, que está atualmente na cor preta, ela fique da cor azul, por exemplo. Então, vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Tenho que acessar o elemento cujo ID é cor, né, o botão com ID cor, e tenho que acessar a propriedade dele de estilização, ou seja, vou mudar o estilo dele. Então, para isso, eu vou usar style e aí eu vou acessar a propriedade color para mudar a cor do texto dele. Então, vou vir aqui, vou dizer document.getElementById cor. Ou seja, nesse primeiro momento, consegui já com isso dizer, vem aqui e busca o elemento cujo ID é cor, ou seja, esse carinha aqui. E aí eu vou dizer para ele, vai no estilo dele, então style, e muda a cor dele, a propriedade cor dele. Então, a partir de agora, a cor dele vai ser azul, blue. Então, agora, se eu atualizar a página aqui, nada vai ocorrer. Por quê? Porque ele só vai fazer isso quando for clicado, ou seja, quando for clicado, ele chama a função trocar cor, que vai mudar a cor do botão. Então, se eu vim aqui agora e clicar, mudou a cor para azul. E ele vai ficar assim porque eu não fiz nenhuma ação para desfazer ou mudar algo depois de clicar novamente. Então, se eu atualizar a página, está na cor preta, que é o padrão. Cliquei no botão a primeira vez, foi para a cor azul. Uma outra forma da gente poder fazer isso e, por exemplo, voltar ao normal, seria criar, por exemplo, um novo botão, cujo ID é texto. E aí, vou dizer o seguinte, quando eu passar o mouse em cima, ou seja, quando eu fizer isso aqui, acontece tal coisa, quando eu tirar o mouse, acontece outra coisa, ou seja, quando eu fizer isso aqui, eu chegar com o mouse e passar em cima, vai acontecer uma coisa. Quando eu tirar o mouse de cima dele, vai acontecer outra ação. Então, quais funções eu uso? Um mouse over, ou seja, quando eu chegar e fazer isso aqui, ó, passar o mouse em cima, chama a função troca cor texto. E aí, quando eu tirar o mouse, ou seja, estou com o mouse em cima, tirei, ou seja, um mouse alt, volta cor texto, ou seja, quando tirar o mouse de cima do elemento, volta para a cor original que eu quero. E aí vou fechar aqui, vou colocar um textinho aqui, ó, texto. Se eu vim aqui atualizar a página, está aqui, ó,
cheguei com o mouse em cima e tirei, nada aconteceu, porque apesar de eu ter a função criada, nada está definido nela. Eu não tenho a função nem criada ainda. Então, eu vou vir aqui, criar a função, trocar cor texto. Então, function, trocar cor texto. E aí, vou dizer document.getElementById. Aí eu vou chamar o elemento texto, ou seja, estou buscando esse elemento cujo ID é texto, tá? E aí, vou dizer para ele, muda a cor, ou seja, acessa a propriedade do estilo color e muda para vermelho, red. E aí, vou vir aqui e vou até copiar essa função aqui, ó. Vou colar embaixo e vou pegar o volta cor texto e vou modificar aqui, ó, volta cor texto. E aí eu quero que quando for tirado o mouse de cima do elemento, eu volte para a cor preta, ou seja, black. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vim com o mouse, passei o mouse em cima do elemento, ele vai ativar o onMouseOver, vai chamar a função trocar texto e vai dizer, pega e muda a cor do texto para vermelho. Quando eu tirar o mouse de cima, vai chamar a função onMouseOut, volta a cor texto, vem aqui e bota preto de novo. Então, se eu vim aqui atualizar agora, ele vai estar pronto. Quando chegar com o mouse em cima, ele tem que mudar a cor para vermelho. Opa, mudou para vermelho a cor, beleza. Quando eu tirar o mouse de cima do elemento, voltou a cor preta. Ou seja, ele operou corretamente aquilo que a gente falou. Quando chegar o mouse em cima e quando tirar, troca a cor e depois volta a cor para o padrão original dela. Então, com isso, a gente conseguiu ver um pouquinho mais da manipulação de elementos usando a DOM.